tinha uma perseverança em Deus. Ele desde pequeno ele era diferente. Aonde ele colocava a mão, o Espírito de Deus estava com ele. Aquele lugar era abençoado. Aonde ele entrava, a presença de Deus entrava com ele. Ele era diferente, ele fazia diferença nos ambientes. José, mesmo quando ele foi vendido pelos seus irmãos, para quem não sabe, José foi vendido pelos próprios irmãos para que fosse escravo ao Egito por inveja. Os irmãos dele tinham inveja da pessoa que ele era, do amor que o pai dele dava a ele e de tudo que ele sabia fazer. E quando ele foi vendido, ele ficou muito magoado, creio eu, né? Ser vendido pelos irmãos por uma quantia em dinheiro. E ele, naquele momento, ele foi triste, mas ele foi orando a Deus. E ele chegou no Egito, e quando ele chegou no Egito, ele foi parar na casa de um governador do Egito, Potifar. E ali, você pensa assim, pô, José, ele foi vendido, passou pelas dificuldades. Eu creio que ele deve ter se revoltado contra Deus. Não, muito pelo contrário, ele foi excelente. José, ele tinha um espírito de liderança, aonde ele ia. Então, quando ele entrou na casa de Potifar, ele falou, eu vou deixar minha marca nesse lugar, eu vou falar do meu Deus nesse lugar, eu vou ser próspero nessa terra. E começou a governar a casa de Potifar, começou a se destacar. O que eu quero dizer com esse destaque dele? Que mesmo diante da dificuldade, mesmo ele sendo um escravo, ele foi comprado como um escravo. A partir do momento que ele era livre, ele é vendido, ele perde a sua liberdade e começa a dever satisfações, a não ter mais vontade própria e fazer apenas aquilo que o seu dono manda ele fazer. E naquele lugar, ele prosperou, ele foi crente, ele sempre acreditou na promessa de Deus e ele falou, vou dar meu melhor. Ele liderou, ele foi tão temente a Deus e Deus honrou tanto ele naquele lugar que Potifar falou, você a partir de hoje vai cuidar da minha casa, você é meu governante aqui da minha casa. E a Bíblia fala que Potifar não se preocupava com nada, apenas com a comida que ele ia comer no dia. As finanças quem cuidava era José, tudo, o jardim quem cuidava era José. Então José, ele tinha um espírito de liderança nato, era dele esse espírito. Deus estava com ele aonde ele ia. E eu queria trazer eu gostei muito, isso me chamou muita atenção, porque muitas das vezes a gente, mediante as dificuldades, a gente se oprime, a gente se esconde atrás do que está nos derrubando, daquilo que vem nos machucando, ou aquilo que vem nos escravizando, assim como José. Mas isso é algo que nós não devemos fazer. José, ele sabia que tinha um espírito com ele, que era o espírito de Deus. Em momento algum, ele duvidou desse espírito. Ele falou assim, não, esse Deus me abandonou, eu estou aqui, eu virei escravo. Ele falou, não, Deus é comigo, eu sou escravo aqui hoje, mas Deus vai me honrar, eu vou ser o melhor aqui dessa terra, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou liderar essa casa. E assim Deus começou a honrar ele, e ele foi líder naquela casa. Tudo que ele colocava a mão, a Bíblia fala que as finanças de Potifar começaram a prosperar, tudo que ele administrou começou a dar mais frutos, e Potifar ficava indignado, falava, mas José, o que é isso? Ele falava, é meu Deus, não sou eu, é o meu Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a ele. E mesmo assim, José, ele foi mais uma vez vítima da vida, da trajetória. O inimigo, ele não fica satisfeito quando nós começamos a nos destacar nas coisas, e José, como ele estava em alto destaque, a mulher de Potifar tentou se deitar com ele. E Potifar tinha falado, a única coisa que você não pode tocar é na minha esposa. Na minha mulher eu não permito, você toca em tudo, menos nela. E José, como ele era um servo temente a Deus, ele falou, não, de forma alguma, não me deitarei contigo. Não, eu sirvo a um Deus e isso é contra aquilo que eu acredito, eu não vou fazer isso. Creio eu que um rapaz do qual tinha tudo, creio eu que a mulher de Potifar era uma mulher bonita, e que naquele momento a carne dele deve sim ter tentado, mas o espírito falou mais alto. O espírito, a crença dele falou mais alto, o amor dele em Deus, aquilo que ele acreditava falou mais alto. Em meio à dificuldade ele falou, não, eu não vou fazer isso, e saiu. E a mulher de Potifar revoltada falou, não, como que você não quis deitar comigo? E aí ela levantou um falso testemunho contra José, falando que ele tinha abusado dela, e Potifar chegou e mandou prender ele e levou para a prisão. Aí você pensa, o cara foi vendido, o cara virou escravo, agora ele largou, chutou, meteu o pé no balde, né? Não, José, novamente ele vai para a prisão, e a Bíblia fala que ele foi excelente na prisão, que ele dominou a prisão, ele foi líder da prisão. Creio eu que José, quando chegou na prisão, ele deve ter visto tudo desorganizado, aquela bagunça inteira, e o espírito de liderança dele sobrepôs. Ele falou, não, eu sou líder, só que está errado, vamos arrumar isso aqui, vamos fazer uma escala aqui, vamos se organizar, porque Deus não está de acordo com isso aqui, Deus não quer sujeira, Deus não quer bagunça. Então ele se posicionou novamente, ele tomou a postura de líder dele. E isso tudo foi me chamando muita atenção quando eu comecei, essa história me chama muita atenção, porque José, ele tinha tudo para dar errado, tudo.
tudo. E lá na prisão, a Bíblia fala que ele ficou muito tempo na prisão, liderou na prisão, e Deus mostrou para ele algo que ele tinha que revelar a Faraó. E quando ele revelou a Faraó fez isso. Faraó colocou ele como governador do Egito. E quando ele foi levantado a governador do Egito, ele viveu toda a promessa que Deus tinha feito para ele. Ele viveu toda a promessa que Deus tinha mostrado para ele quando ele ainda era moço. Quando ele era moço, Deus falou: ó, você vai fazer isso, seus irmãos estarão todos sobre você. E ele teve naquela situação, do qual aí você fala assim: pô, ele vendeu os irmãos dele foram até ele, tudo. Eu, se fosse ele, eu ia ainda xingar meu irmão. Ele perdoou os irmãos dele, deu do bom e do melhor para os irmãos dele. Ele cuidou dos irmãos dele. A Bíblia fala que quando ele viu seus irmãos, ele não aguentou, ele foi chorar. Ele teve que se retirar do cômodo para ir chorar, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração aquebrantado na presença de Deus. Ele não deixou, em momento algum, que aquilo entrasse dentro da cabeça dele, do coração dele. Ele era governador do Egito. A Bíblia fala que Faraó falou: abaixo de mim é tu, eu só sou maior que você na coroa, mais nada. E José, ele não deixou momento algum isso tomar conta dele. Ele teve o coração em Deus até os últimos dias da vida dele. Ele foi um servo fiel, um servo temente, e ele foi um servo próspero. A Bíblia fala que aonde ele colocava a mão, as coisas aconteciam, as bênçãos, as riquezas eram maiores, os lugares as pessoas queriam ele por perto. E eu escolhi esse tema porque Deus tem tratado isso na minha vida, uma vida próspera. Eu, quando cheguei na igreja, eu não tinha uma vida próspera, e que nem eu disse, a prosperidade não está ligada ao dinheiro. Quando eu falo próspera, eu era uma pessoa que eu tinha mágoas, eu tinha problemas de relacionamento com os meus familiares, tinha problema de relacionamento com alguns amigos, tinha problema financeiro também. Eu não era uma pessoa próspera. E Deus foi trabalhando isso dentro de mim, foi trabalhando, mas eu só consegui alcançar a prosperidade a partir do momento que eu entendi que eu tinha que amar a Deus acima de todas as coisas, que eu tinha que colocar Deus sobre o pedestal da minha vida. Um dia eu estava em casa conversando com a minha mãe e falei assim: mãe, eu acho que eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Isso é um mandamento mesmo? Ela falou: é um mandamento. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu falei: eu acho que eu não amo. Aí eu comecei, e isso ficou na minha cabeça uma semana. E eu falei: não, está errado, eu tenho que gerar esse amor dentro de mim. Eu tenho que gerar. Enquanto eu não gerar esse amor dentro de mim, as coisas não vão funcionar. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, e Deus começou a mudar minha forma de pensar. Eu comecei a viver uma alegria e viver coisas extraordinárias com Deus, que humanamente seriam impossíveis. Eu comecei a ter um bom relacionamento com a minha família, o que era praticamente impossível. Eu chegava na minha casa, minha mãe, tudo era briga. A gente sentava para almoçar, dava discussão, sentava para tomar café, dava discussão. E hoje eu alcancei prosperidade em Deus com a minha família. Hoje eu tenho uma família saudável. Hoje eu almoço com a minha família, não quero mais levantar da mesa. Deus me abençoou no parâmetro familiar, no parâmetro emocional. Eu tinha mágoas do quais eu achava que eu não poderia curar. E de fato eu não poderia curar. Quem iria curar isso dentro de mim era Deus. E eu alcancei a prosperidade nisso também. E a vida financeira, obviamente, Deus trabalhou na minha vida de forma inexplicável. Algumas pessoas que estão à minha volta até conseguem enxergar e vivenciar parte disso comigo. De que quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nada. Quando eu vi a igreja, eu vinha a pé, vinha de carona com os amigos. E eu nunca deixei de acreditar em Cristo. Nunca. Eu sempre soube aonde Cristo me levaria. Eu sempre acreditei na promessa que Deus tinha feito sobre a minha vida. Eu sempre orei muito mesmo quando antes de eu vir à igreja, eu sempre pedi para Deus: Deus, eu quero que quando eu chego nos lugares as pessoas reconheçam a tua presença em mim. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim o Senhor. E quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu tinha um bom emprego, eu tinha um carro, eu tinha uma posição estável, eu tinha uma vida confortável. Não da forma que eu queria, mas para o mundo confortável. E a primeira coisa que eu fiz quando eu me decidi voltar minha vida para Deus foi perder tudo. Assim como José. Eu perdi tudo. Perdi meu emprego, perdi o carro, perdi minha posição. E comecei a viver algo que eu ainda não estava acostumado. Eu sempre brinco que dentre os meus amigos, eu sempre fui o mais velho. E eu sempre fui o que nunca teve nada. Eu nunca consegui ter uma moto, eu nunca consegui ter um carro, eu nunca consegui ter uma empresa.
E isso me incomodava, de certa forma. Eu falava assim, não, mas uma hora eu vou ter. Uma hora Deus vai me dar. Uma hora Deus vai me dar. E eu vendo um amigo comprava uma moto, outro amigo comprava outra, eu falava, caramba, mas eu não vou comprar minha moto, tá errado isso aí, cara. Tá errado. E quando eu comecei, Deus começou a trabalhar isso dentro da minha vida, eu falei, não, tá errado, eu vou comprar minha moto. Eu vou comprar minha moto, eu vou abrir minha empresa, eu vou comprar um carro, Deus vai me abençoar. Deus tem que me abençoar. Eu quero alcançar, eu quero almejar, é meu sonho. Por que Deus está dando para todo mundo, não está dando para mim? Quando eu comecei a ter essa mudança de cabeça, de pensamento, e entendi que não dependia de mim, mas sim de Deus, eu fui. E aí quando eu fui, eu não parei mais. E em pouco tempo Deus me deu uma moto, eu não fiquei 3 meses com a moto, Deus me deu um carro, e Deus tem feito algo na minha vida que até então eu nunca tinha visto, e que eu digo que é humanamente impossível de acontecer para uma pessoa da onde eu vim, aonde Deus está me levando. Hoje eu tenho mais de uma empresa para a glória de Deus, e Deus tem me abençoado, tem sido próspero. As pessoas que estão à minha volta são testemunha disso, de que num período aí, eu vou falar de períodos, para vocês entenderem de como Deus faz as coisas grandes e rápidas. Eu entrei na igreja em abril do ano passado, em dezembro do ano passado mesmo, foi muito rápido. Eu já estava almejando a moto, já tinha mudado a minha cabeça, Deus já tinha me prometido minha moto, eu já estava ganhando 10 vezes mais o valor que eu recebia quando eu entrei na igreja. E não parou nisso. Eu comecei a trabalhar com certas pessoas, e pessoas muito grandes da cidade. Eu comecei a fazer prestação de serviço para essas pessoas, e de forma inexplicável, essas pessoas um dia viraram para mim e falaram, a gente quer você no quadro societário da empresa. E eu falei, não é possível um negócio desse. Impossível um negócio desse, não tem como. Mas eu nunca cheguei neles e impus. Eu nunca falei, eu quero ser sócio dessa empresa. Eu só estava ali, quietinho, orando. E um dia Deus fez por mim. Deus falou, é sua vez, vai. E o pastor tem ministrado que eu acho que eu até pego um pouco nisso, que ele falou assim, não, tá liberada a benção. E eu não tenho mais limites, sabe? Eu fui convidado a ser sócio dessa empresa, e nessa mesma empresa, a empresa andando, eu virei meu sócio e falei, a gente tem que abrir outra empresa. Ele falou, vamos abrir outra empresa. Em um mês a gente abriu outra empresa, e ontem, essa semana ainda, outra pessoa me ligou e falou, estou com a oportunidade de abrir outra empresa. Eu falei, vamos abrir outra empresa. Meus sócios, eles me taxam como maluco. Eles falam assim, você é muito louco. Eu falo, eu sou porque Deus está comigo. Eu falo dessa forma para eles, Deus está comigo. As coisas que Deus tem feito na minha vida, ninguém poderia fazer. Deus tem colocado coisas e pessoas na minha vida que eu, Renan, não teria. Deus não só me deu as coisas, como Ele está me capacitando para fazer as coisas. Muitas das vezes eu me encontro em situações que eu falo assim, nossa, agora eu não sei como que eu vou fazer para... E aí eu baixo a cabeça e falo, Deus, vai na frente que eu estou indo. E eu me deparo com pessoas e situações do quais fisicamente eu não tenho capacidade, não tenho intelecto para responder à altura algumas coisas, e Deus me dá na hora e fala, é assim, é assado, faz assim, dessa forma vai dar certo, e tudo tem dado certo. E a prosperidade é algo que eu vivo hoje, não só no aspecto físico, financeiro, mas sim no aspecto espiritual. Hoje eu deito na minha cama, eu durmo em paz, eu consigo olhar para minha mãe. Era uma dificuldade que eu tinha muito grande, de falar assim, mãe, eu te amo. Hoje eu não consigo parar de falar para minha mãe que eu amo ela. E eu quero deixar claro para vocês que não foi fácil. Quando eu entrei na igreja, o diabo tirou tudo isso de mim, graças a Deus, porque Deus me deu em dobro. E não satisfeito, eu quebrei meu pé. Logo no início que eu entrei na igreja. E em nenhum momento eu perdi uma célula, ou eu deixei de virar um culto. Eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha meio de transporte. Graças ao David, que sempre me trouxe, eu vinha para a igreja de muleta, mas vinha. Não deixei ser parado pelas situações que estavam à minha volta. Às vezes nós ficamos parados, deixando com que as situações nos paralisem, e esquece que Deus está conosco. Que Deus, Ele fala que nós devemos ir, porque quem faz é Ele. A gente fica colocando as situações, engrandecendo os problemas e diminuindo a capacidade de Deus. E não é assim que funciona. A capacidade é dele, não é você que vai fazer. É Deus que faz. Então, a gente tem que perder esse medo de, não, eu não posso. Pô, mas aconteceu esse problema comigo. Se eu tivesse isso, eu faria. Não. Se você não pode, faz assim mesmo. É Deus que vai fazer, não é você. Ele está procurando pessoas dispostas. Ele não está procurando pessoas capacitadas. Quando Ele escolheu os discípulos e os maiores heróis da Bíblia, vamos pontuar assim, Ele não escolheu os melhores.
Ele escolheu os menos incapazes para deixar claro que quem fazia era Ele, não era a gente. Então toda vez que tiver uma dificuldade que tenta te paralisar, não deixa. Faça com que ela vá embora. Faça com que o Espírito de Deus sobressaia sobre a sua vida. Coloca tudo na mão dele e tudo vai dar certo. Tem uma passagem na Bíblia que diz, é muito conhecida, que fala assim: muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E durante muito tempo eu achei que essa passagem, ela se remetia a que todos eram chamados e poucas pessoas eram escolhidas. Eu falo, nossa, Deus escolhe ainda, tem uns que é escolhido, ó que da hora. Escolheu, já era, tá tudo certo. Mas um dia conversando com os amigos também, eles me passaram uma forma de visão que eu queria passar para vocês sobre essa passagem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós. O que faz eles nos escolher ou não é o nosso posicionamento. Se você está se capacitando para com que Ele te escolha. Isso aqui me remete muito a uma entrevista de emprego. Qualquer um pode fazer a entrevista de emprego, mas na hora da entrevista você vai ser capaz, você está se preparando para essa entrevista? Às vezes Deus já mostrou para você o que Ele quer da sua vida e você está paralisado por um medo. Não, eu vou... Deus já mostrou, já deu até o nome da sua célula e você está lá. Não, eu vou virar o ano, eu vou abrir minha célula. Na hora que entrar mais 2 na célula, eu vou abrir a célula. E Deus já te mostrou que a célula é sua. E você está esperando o quê? Vai esperar você ficar melhor? Vai esperar você... Deus já mostrou que você tem que abrir um negócio. Deus já te deu até o nome do negócio, você está paralisado. Vai esperar mais o quê? Vai esperar Deus vir te dar? Então não esteja triste. Se você ficar esperando Deus te dar, Ele não vai dar não. Porque Ele dá para quem está trabalhando. Ele dá para quem está caminhando. Para quem tem ousadia. A fé, ela não é uma forma de pensar. A fé é uma forma de atitude. Todas as vezes que Deus falou assim, vai, a pessoa não ficou sentada e falou, não, eu creio que vai acontecer. Na hora que aconteceu, eu vou, não. Deus falava, vai, o cara sai correndo. Você está paralisado por quê? Deus falou, vai, abre sua célula. Seu líder vira, tem que abrir a célula. Você fala, esperar. Pô, quero abrir uma célula na sua casa. Meu pai, não sei o que. Está esperando o quê? O que você está esperando? Meu pai briga com a minha mãe, não sei o que. Já chamou ele para vir para a igreja? A prosperidade alcança o aspecto familiar. Muito além do aspecto físico. Você tem que ser próspero em todas as partes. A Bíblia fala que onde nós colocarmos a mão, aquele lugar tem que ser abençoado. As coisas têm que fluir pela presença dEle. Então vamos procurar viver uma prosperidade em Deus, não pelo que nós somos, mas por quem Deus é, por quem Jesus foi. É por isso que nós temos que viver a prosperidade com Deus. Nada depende de nós, apenas deles. E José, quando ele foi exaltado, a Bíblia fala que Deus deu tudo o que ele queria. E isso foi algo que durante muito tempo paralisou. Eu ficava assim, mas se eu servir a Deus, eu tenho que abrir mão de todos os meus sonhos? Como que vai funcionar isso? Aí Deus fala, vai, larga tudo e me siga, assim como Jesus fazia com os discípulos, larga tudo e vem. Só que também, Moisés, quando ele foi honrado, até a mulher dele Deus deu. Deus deu mulher, Deus deu a prosperidade financeira, Deus deu todos os aspectos da vida dele, Deus preparou tudo. Deus deu casa, trouxe a família dele para perto. A Bíblia fala que quando o faraó ficou sabendo da família de José, o faraó falou, traz eles para cá em carruagens especiais. Eu quero que eles vivam aqui, eles vão comer o que há de melhor nessa terra. Então, Deus, Ele cuidou de tudo para José, de tudo. Não tenha medo de entregar a sua vida para Deus, não tenha medo de se posicionar perante Deus, não tenha medo de abrir mão de certas coisas para Deus, pensando que você vai ter que abrir mão do seu sonho, pensando que você vai ter que abrir mão de certas coisas, que você não precisa abrir mão. Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele dá tudo o que nós precisamos. Deus, Ele está de olho, Ele sabe qual que é o seu sonho. E o sonho dEle é realizar o seu sonho. Ele não deixa ninguém desamparado. A alegria dEle é ver a tua alegria. Só depende do seu posicionamento, do teu coração, daquilo que você quer fazer com Ele. Eu quero ler uma passagem também que está em Josué 1, do 7 ao 9, que fala assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, e em nada você terá, não se desvie dela,
em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Ele repete: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Essa passagem de Josué, Deus fala novamente: não tenha medo. Seja forte e corajoso, assim como José foi. Seja forte e corajoso, vai. Tome uma atitude, se posicione, abra sua célula, abre sua empresa. Se Deus já te deu, o que você está esperando? Aqui está escrito, e ele não fala, no mesmo capítulo ele fala 2 vezes. Ele fala 2 vezes: seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. É Ele que está conosco. Não depende de mim, não depende de você, não depende do pastor, não depende do seu supervisor, não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende do seu namorado, depende de você, único e exclusivamente de você. E o que você está fazendo para que isso aconteça? A gente tem que buscar ter uma vida próspera com Deus. A vida próspera, ela nos leva a lugares e a situações que é maravilhoso. Deus tem prosperado na minha vida, e quanto mais eu vejo a prosperidade, mais eu quero viver a prosperidade. É algo que é assustadoramente bom. Essa eu acho que é a palavra. É assustadoramente real. Em pouco tempo Deus pode virar a sua vida, só que depende do seu coração. Onde você está colocando o seu coração? Aonde você está colocando a sua fé? É em você ou é em Deus? José, ele depositou toda a fé e toda a confiança dele em Deus. Tudo que ele fazia, ele orava. Pensa você chegando na prisão, José chegando na prisão, tudo errado, tudo bagunçado, e ele tendo que acertar tudo. Mas para isso você precisa acertar a sua vida. Para isso você precisa acertar certas coisas. José, ele não foi premiado com o governo do Egito, não. Ele teve os processos, e um dos processos dele era ser excelente aonde ele chegava. Toda vez que ele ia a algum lugar, ele era excelente. Ele era excelente. Ele fazia as coisas com excelência. Ele resolvia os problemas. Muitas das vezes você está procrastinando o problema, arrastando o problema da sua vida, e Deus não vai te dar prosperidade, porque você precisa resolver esse problema. Você precisa liderar essa parte da sua vida. Você precisa mudar essa parte que está te impedindo. José, ele chegava, a Bíblia fala, tanto quanto ele foi preso, quanto ele chegou na casa de Potifar, ele foi excelente. Ele acertou as coisas. Ele era uma pessoa diferente. Você tem sido diferente? As pessoas que estão à sua volta têm visto a diferença em você? Eles têm sentido a presença de Deus em você? O que você tem feito a mais para que Deus para que Deus te abençoe, para que você possa viver a vida extraordinária? Se nós não fizermos nada, Deus fica incapacitado de nos abençoar. Ele não consegue. Deus, ele fica olhando de cima para baixo: vai, se mexe, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. E você parado, empurrando dificuldade, empurrando problemas psicológicos, problemas emocionais, coisas que devem ser fechadas na sua vida. Você está ali empurrando, e Deus está esperando você se posicionar para te abençoar, para te dar prosperidade, para te dar tudo aquilo que Ele tem prometido, e você não se posiciona. Você não faz nada. Você está assistindo, está só se alimentando. O problema pode ser grande, mas eu tenho um ditado que eu levo para a minha vida: como que se come um elefante? Parte em parte. Se o problema está difícil, resolve parte por parte. É pedacinho por pedacinho. Não é de uma vez que você vai resolver sua vida. Não é do dia para a noite. Você vai dormir com um problema e vai acordar sem um problema. Você vai acordar, o problema vai estar lá. Só que depende de você falar: eu vou começar a resolver esse problema. Eu estou com essa pendência, eu vou resolver essa pendência. Eu estou com isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Eu não falo com meu pai, eu vou pedir perdão para meu pai hoje. Minha parte eu vou fazer. Porque se Deus quer me abençoar, a minha parte eu tenho que fazer. José fez a parte dele. Pensa quando os irmãos dele vendeu ele como escravo. O sentimento que ele não deve ter sentido contra os irmãos. Se fosse você, eu faço uma pergunta retórica: você perdoaria seus irmãos? Você daria do bom e do melhor para os seus irmãos? O que você faria? José, ele deu do bom e do melhor. Ele chorou quando viu os irmãos dele. Ele abraçou quando viu os irmãos dele. E você? Se você não faria o que José faz, comece a pedir para Deus mudar seu interior. Comece a pedir para Deus mudar a sua forma de pensar. Comece a pedir para Deus mudar o seu coração e colocar um coração disposto a fazer as vontades dele.
Eu tive muita dificuldade em entender essa parte de que Deus tinha que ser o primeiro na minha vida, que eu tinha que colocar Deus acima de todas as coisas. Mas sabe como que eu fiz isso? Eu gerei dentro de mim. Eu gerei dentro de mim o amor de Deus. Eu comecei a falar, eu amo a Deus acima de todas as coisas. É para Deus, eu vou. É para Deus, eu vou fazer. Tem que fazer? Vou fazer. Tem que fazer curso? Eu vou fazer o curso. O Renan Weber, o Vilão, eles são testemunha na época do curso. Eu fiquei, não vou fazer o curso. Ficava perguntando, pô, mas como que é esse curso de líder? Como que é esse curso de líder? Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais me envolveria com nada na igreja. Mas eu falei, tem que fazer? Tem que fazer. É isso que Deus quer de mim? Quer, eu vou fazer. O que mais tem que fazer aí? O que mais tem que fazer? Tem que fazer fé? Vamos fazer evento. Tem que fazer o quê? Dá para ficar na porta? Eu vou ficar na porta também. Porque eu entendi que a minha vida sem Deus não é nada. E tudo que Deus tem me dado, é um detalhe muito importante que eu queria falar. Você pensa assim, pô, mas Deus está te dando tudo, você deve estar, mó legal, né? Eu não me empolgo com nada. Quando Deus foi me dar minha moto, eu fui comprar a moto, todo mundo, e aí, como que tá? Eu falei, comprei minha moto, Deus me deu. E seu carro? Deus te deu um carro, tal. Quando eu fui comprar meu carro, meu irmão falou, vai lá ver esse carro. Eu falei, tá maluco esse carro, não tem dinheiro para comprar esse carro, nem metade desse carro não tem dinheiro. Cheguei na concessionária, o cara pegou a chave e falou assim, ó, vai embora. Depois nós vemos o que a gente faz. Falei, mas e papel, como que faz? Segunda-feira você volta aí e nós vê. Eu falei, Deus me deu, agora já era. Esse aqui é meu, eu não devolvo mais. Aí você fala, nossa, você ficou empolgadaço. Não fiquei. Já no começo do ano eu quero trocar de carro de novo. E quero pegar o melhor. Porque eu não estou me contentando com o que Deus está me dando. Não que eu não me contente, é que eu quero mais. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que o que eu estou vivendo com Deus é um caminho. Eu estou olhando lá na frente, não estou olhando aqui. Eu quero viver mais com Deus. Se Deus está falando que é prosperidade, que a gente tem que viver prosperidade, e eu estou fazendo tudo de acordo com a vida dele, que eu vou ficar me incapacitando de receber aquilo que Deus quer me dar? José foi rei, foi governador de todo o Egito. Por que eu não posso ter um carro melhor? Por que eu não posso ter uma empresa a mais? Por que eu não posso almejar morar numa cobertura? Por quê? Eu não vou ficar me boicotando. Deus está falando que dá. Eu vou falar, eu quero receber. Eu estou aqui. Meus sócios, eles reconhecem isso na minha vida. A gente foi ver uma área esses dias. Eu vou inclusive falar de valores, que é para... Isso não está certo, tá? Mas a gente viu uma área de 10 milhões de reais. Eu falei, nós vai comprar essa área aqui, nós vai ficar rico nessa área aqui. Eles deram risada na minha cara, falaram, você é muito louco. Eu falei, eu sou. Nós vai comprar essa área aqui. Confia no que eu estou falando. Eles falaram, caramba, mas não é possível. Eu falei, é possível, nós vai comprar essa área aqui. E ontem eu tive uma reunião de que as coisas estão caminhando para que a gente compre essa área. Eu estou querendo falar isso para vocês verem como Deus... Eu abri uma loja aqui no centro, eu não consigo inaugurar ela, porque eu nem abri a porta ainda, e eu já vendi muito. Eu não estou dando conta de fazer a minha loja, porque eu estou já vendendo. Não consegui abrir as portas, porque Deus está me abençoando. Eu fiz o plano de negócio lá, falei, para a gente abrir essa loja aqui, eu tenho que vender X por mês. Eu vou pagar tudo, vou lucrar, vou pôr dinheiro no caixa. Vendi 2X e não abri a loja. Não tem um mês isso. Qual a explicação para isso? Meu primeiro grande contrato, eu fechei esse ano. Eu cheguei numa obra sem nada. Eu não tinha carro ainda, eu não tinha moto, Deus não tinha me dado. Cheguei andando, bati na porta. Falei, eu quero construir esse prédio seu aí. O cara falou, você mexe com isso? Eu falei, eu mexo. Ele falou, dá um orçamento aí. Aí eu levei para o meu sócio, ele falou, esquece. Os caras grandes da cidade, nós não vai pegar. Eu falei, nós vamos pegar essa obra. Nós vamos pegar essa obra. E eles ficaram duvidando, não vai fazer, não, vamos pegar essa obra, como não? Por que não? Oxe, tá aí, tem 2 concorrendo com a gente, nós é o terceiro, né? Só que nós temos o que eles não têm. E meu sócio ficou olhando, é isso aí mesmo, nós vamos pegar essa obra. Nós pegamos essa obra, pegamos outra obra, e Deus tem abençoado, porque eu não me contento com pouco. O pastor, ele falou domingo, que a gente não tem que olhar aqui o agora, a gente tem que olhar na frente. Eu estou olhando lá na frente, aonde Deus pode me levar. Eu quero sim, um dia ter a capacidade de falar assim, vamos para outra igreja, vamos. Eu quero abençoar a igreja. Isso queima dentro de mim. E eu não me empolgo, porque quando eu recebo as coisas de Deus, eu entendo que aqui na terra eu sou apenas um administrador de Deus. Nada é meu, é dele, só que eu administro. E como consequência, Ele tem me dado a prosperidade em todos os aspectos da minha vida, porque eu faço a vontade dEle. E eu entendi qual que é o meu chamado. Eu entendi que a minha vida gera em torno de almas. E eu queria que vocês pudessem viver o que eu estou vivendo. Queria que vocês conseguissem entender isso que Deus tem feito e tem ministrado sobre a minha vida todo santo dia. Todo dia é uma notícia nova, é uma notícia diferente. Às vezes eu falo assim, Deus, não tem limite? Deus fala, é só o começo.
É só o começo. E pessoas falando, ó, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. E eu fico, eu vou receber, eu vou receber. Porque esse é meu papel, é receber. E sempre pensando nas almas. Sempre. Eu me identifico com José porque, para mim, ele é um exemplo de perseverança e temor a Deus muito forte. Ele, num momento algum, ele desanimou na fé. Eu, longe dele, muito diferente dele, várias vezes já falei, agora já era. Dessa vez, eu não vou aguentar. E mesmo dentro das minhas falhas, dos meus erros, Deus tem me honrado. Deus tem me dado as coisas. Deus, gente, eu falo da questão financeira, mas o aspecto familiar dentro da minha casa, o ambiente é totalmente diferente. Deus deu prosperidade para minha casa. Isso para mim não tem preço. Eu consegui sentar no almoço com a minha família, almoçar e ficar horas conversando com eles. Isso não tem preço. Eu dormi tranquilo e falar assim, nossa, eu não briguei com meu pai hoje. Eu não briguei. Hoje eu estou tranquilo. Minha mãe, toda noite no meu quarto, falar comigo. Deus tem prosperado. Aonde eu coloco a mão, Deus tem me abençoado. A minha célula, no começo do ano, o pastor fez aquela campanha que a gente deveria anotar tudo que nós queríamos para o ano. Deus já realizou quase todos, tudo. Eu ia até trazer hoje, eu não trouxe. Mas da lista tem dois pedidos só que ainda não foram realizados. O resto já foi tudo. Já fiquei até me arrependido, falei, devia ter colocado era mais, vê? Foi pouco. Porque para Deus não tem limite. É Ele que está fazendo, não sou eu. Não depende de mim, depende dEle. E o que eu estou vivendo, você pode viver. Depende de você, não depende de ninguém mais. Só do seu posicionamento, daquilo que você está... O que você está fazendo? Você está engrandecendo a dificuldade? Está se fazendo de vítima? Eu não posso, eu não consigo, eu não falo bem. Nossa, mas eu não... Se eu fosse igual você, eu conseguia, hein? Será? Você tentou para saber? No dia que você tentar, você vai ver que é fácil. Porque não depende de você, depende de Deus. Mas para você tem que tentar, você tem que se posicionar, você tem que acertar a sua casa, você tem que acertar a sua vida espiritual, você tem que abandonar esse pecado que está te incomodando, que está te derrubando, esse pecado de estimação seu que você fala, agora eu vou, esse pecado fala, não, você não vai. Você fala, pô, na próxima eu vou então. Não, é agora, é hoje. Tem que abandonar, eu vou abandonar. Tem que abrir célula, eu vou abrir célula. Tem que ter uma célula em casa, eu vou fazer. Tem que acertar minha vida, eu vou acertar. Tem que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Ah, mas não gosto do cara, pede perdão assim mesmo. Porque o perdão é gerado. Não é você começa a perdoar a pessoa aos poucos. Quando você vai ver, você já está abraçando a pessoa, falando que ama a pessoa. E aí Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai te dar prosperidade em cima do seu posicionamento. José, ele passou por muitas dificuldades como servo de Deus. Não só José, Daniel, ele foi enviado às covas dos leões. Pensa ele, o desespero dele naquele momento. Dele fala, meu Deus, o que eu faço agora? Tem que ir? Vamos ir, né? Deus, é comigo, eu estou entrando aqui, mas, meu Deus, hein? E foi, e não aconteceu nada. Nada. Porque Deus era com ele. Deus estava cuidando dele a todo momento. Todo momento Deus estava do lado dele. Não só ele, várias outras pessoas. Jesus, ele fez grandes feitos. E algo que eu aprendi durante a minha trajetória é que nós não devemos almejar os grandes feitos. Nós não devemos aplaudir os grandes feitos. Nós devemos querer viver os grandes feitos. A gente tem uma mania de falar, nossa, aquele pregador top. Nossa, você viu? Teve cura naquela igreja. Nossa, aquele cara... Não. Quando eu vejo um negócio desse, eu falo assim, nossa, aquele cara, eu quero também. A mudança, a prosperidade está na forma de pensar. É um conceito. Você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que parar de aplaudir os outros, as outras pessoas, o que os outros estão vivendo e querer viver aquilo na sua vida. Você tem que olhar para Deus e falar assim, Deus, se Ele está vivendo, eu quero viver também. O que eu preciso fazer para viver? Eu quero também. A Tua palavra diz que grandes coisas eu poderia fazer em Teu nome, que tudo já foi feito. Eu quero viver. Mas para isso tem que mudar a sua forma de pensar. Você precisa abandonar o velho pensamento, o velho homem, a velha mulher. E, se preciso, abandonar as amizades, se preciso, abandonar um relacionamento, para que a sua vida prospere, para que Deus consiga trabalhar na sua vida. Você tem que ver as grandes coisas e falar assim, eu quero viver isso aqui. Eu não gosto de aplaudir as outras pessoas, eu aplaudo, todo mundo tem um mérito,
Mas quando eu aplaudo uma pessoa, eu falo assim, um dia eu quero ser aplaudido. Não pelo mérito da minha pessoa, mas eu falo, um dia eu quero alcançar aquilo que essa pessoa alcançou. Se essa pessoa tem, eu quero ter. Se essa pessoa prega, ministra bem, eu quero ministrar bem. Se essa pessoa ministra cura, eu quero ministrar cura. A palavra de Deus fala que é Ele que faz, não sou eu, por que eu não posso viver? É o nome dEle, não é o meu. Tudo nos foi dado. Tudo nos foi dado, só que nós ficamos negligenciando a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós ficamos paralisando as vontades de Deus. A gente fica falando, Senhor, envia, que eu vou. Aí Deus fala, vai, você fala, não vou. Você fica assim, Pai, eu vou fazer isso aqui. Aí Deus fala, vai então, toma, agora é sua vez. Você fala, ih, vou não, sai correndo para cá. Deus não pode contar com você. Você tem uma oratória bonita, você ora bonito, na hora que você ajoelha lá na cabeceira da sua cama, você fala assim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala assim, eu quero. Eu aprendi que Deus, quando Ele quer falar comigo, Ele fala na minha forma de pensar. Quando eu pergunto, eu já penso a resposta na hora. Isso não é minha cabeça, é o Espírito Santo me falando. No dia que eu entendi isso, eu falei, nossa, eu estava muito surdo. Deus está falando comigo faz muito tempo eu estou ignorando a vontade de Deus. A gente cai no aspecto de uma oração repetitiva e cansativa. Isso desgasta o nosso ser, porque a gente fica orando, e aí a nossa oração acaba caindo no conceito de incredulidade, porque a gente não está buscando ouvir a voz de Deus. Você está orando e Deus já está respondendo. Vai, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. E você fica ali, não, o Senhor não responde, meu Deus do céu. Nossa, mas o pastor não profetizou na minha cabeça, não veio ninguém lá no culto, não veio ninguém e saiu correndo e falou da minha vida que eu tinha que fazer. Se você estiver esperando dessa forma, muitas das vezes Deus não vai fazer. Ele fala no seu íntimo, e eu tenho certeza que Deus está falando com alguém que já sabe o que Ele quer. Deus está ministrando, Deus já falou para você, Deus já mostrou, já desenhou, e você está aí esperando mais o quê? Da mesma forma que você está esperando Ele falar com você, Ele está esperando você se posicionar para te empurrar. Deus, Ele não empurra quem está parado, Ele empurra quem está andando. Enquanto você estiver parado, Deus não consegue, Ele não consegue fazer. Ele fica incapaz de te abençoar, de te dar prosperidade, de mudar o seu cativeiro, de mudar a sua família, de mudar o seu relacionamento, de mudar o seu casamento, porque você não se posiciona. Na hora de dormir, você, não vou falar com a minha mulher hoje, vou dormir no sofá. Que isso? Meu marido vai dormir no sofá, não vai? Hoje não. O que ele fez é inaceitável. Como que Deus vai abençoar um casamento dessa forma? Você amaldiçoa seu filho dentro de casa, como que Deus vai abençoar? A palavra tem poder. Eu gosto muito disso, da palavra tem poder, porque desde pequeno eu sempre falei, mãe, eu quando crescer vou ser um homem vou ter dinheiro. Eu quando crescer vou ser uma pessoa importante, mãe. Eu vou ser empresário. E eu falei a minha vida inteira. E Deus está me honrando. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Às vezes o líder chega em você e fala, Senhor, ministra para mim. Eu não posso, eu não sei ministrar. Você está profetizando sobre sua vida. A palavra tem poder. Às vezes alguém chega e fala assim, eu preciso que você faça isso. Não, eu não posso. Como que Deus vai contar com você? Como que Deus vai mudar? Como que Deus vai abençoar? A Bíblia mostra que Deus abençoa as pessoas no meio das dificuldades, naquele momento que está tudo caindo, tudo dando errado, casamento destruído, vida financeira destruída, guerra dentro de casa. Deus vai e fala assim, eu preciso que você faça isso. E Ele fala assim, agora ela vai fazer e eu vou abençoar. E você fala, não. Como que Deus vai te abençoar? Ele quer te dar prosperidade, Ele quer mudar a sua situação, Ele quer mudar tudo que você está vivendo. Ele quer pegar a sua vida e jogar para cima assim e falar, vai, é sua vez. Eu quero ver você um líder, eu quero ver você um supervisor, eu quero ver você ministrando. Muitas das pessoas têm promessa. Às vezes Deus já até usou pessoas para falar o que você quer fazer e você não quer fazer, por orgulho, por ego. Abandona esse ego hoje, deixa esse ego de lado, deixa esse orgulho, isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Se fosse levar, você já tinha ido há muito tempo, mas se você não está indo e está sentindo que Deus está te mostrando alguma coisa que você deve abandonar, hoje é o dia, você tem que deixar e falar, Deus, eu não quero mais isso, eu quero ter próspero, eu quero ter uma família próspera, eu quero colocar minha mão, onde eu colocar minha mão tem que ser abençoado, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter uma vida excelente. José, ele era excelente em tudo que ele fazia. Em tudo que ele fazia, ele fazia com excelência. Ele fazia como se ele estivesse fazendo para Deus. Como que você está fazendo as coisas? Você líder, como que você está fazendo a sua célula? Você está fazendo como se fosse para Deus? Ou você está fazendo para agradar o seu supervisor que vai no dia? Só faz no dia que ele vai. Como que é o seu discipulado? Como que você tem feito dentro da sua casa? Você é o melhor filho? Você é o melhor funcionário? Quando seu patrão vira as costas, o que você tem feito?
A prosperidade está em todos os aspectos. José ele era excelente. Deus honrou ele porque ele tinha um espírito de excelência. Ele tinha um espírito de liderança. Onde ele chegava, ele era diferente. Ele mudava o ambiente. Ele mudava tudo. O pessoal falava, chegou, cheguei. Ele chegava, ele não precisava falar nada. Todo mundo já sentia que ele tinha chego. Porque ele era uma pessoa especial. Ele tinha um espírito a mais. Ele tinha uma visão a mais. Qual que está sendo a sua visão? Como que você tem se portado perante as pessoas à sua volta? Você tem sido uma pessoa excelente? Às vezes você já é um líder, às vezes você tem um espírito de liderança, você sabe que você tem um espírito de liderança e está paralisado, está congelado. Você fala assim, não, ainda não é minha hora ainda. Meu patrão saiu aqui rapidinho, vou fazer isso aqui. Fulano saiu ali também, acho que dá para fazer isso aqui. Hoje meu supervisor não vai vir na minha célula, eu vou fazer ela rapidinho aqui, porque hoje tem jogo. Deus está esperando um posicionamento seu. Ele quer que você abandone tudo aquilo que vem te paralisado. Ele quer que você abandone tudo aquilo que te incomoda. Aqueles sentimentos antigos, aquela mágoa que você carrega que está te paralisando. Ele quer que você deixe aqui hoje. Ele quer te dar uma vida abundante. Ele quer te dar uma vida extraordinária. Ele quer te dar uma vida próspera em todos os aspectos. Tira isso de que a prosperidade é no aspecto financeiro. A prosperidade está em todos os aspectos, é um conceito de vida. Ele quer mudar seu pensamento. Ele quer que você deixe de ser mesquinho, desculpa a palavra, mas a gente tem que perder essa mentalidade que o pastor falou domingo. O cara vai colocar gasolina, vou colocar vintão aqui e semana que vem eu vou pôr mais vintão, não. É Deus, a prosperidade está na forma de pensar. Eu não deixo meu carro chegar em meio tanque nem ferrando. Chega em meio tanque já completa. Porque eu entendi que Deus é comigo. Muitas vezes eu tenho dinheiro e falo, eu vou encher o tanque que eu não sei. Cai dinheiro na conta, não sei o que acontece. Mas eu aprendi que a prosperidade é um conceito de vida. Quem está próximo de mim já participou de churrasco comigo, sabe? Eu não me contento de chegar no mercado, quantos? 10 pessoas, vamos comprar 3 quilinhos de carne. Não, é 10, vamos comprar 5 quilos de carne, 2 quilos de linguiça, tem que sobrar. Mas se sobrar fica para o dono da casa, não pode faltar. Se faltar que dá ruim. Não pode faltar, você tem que mudar a sua cabeça. A prosperidade tem que vir de dentro de você, você tem que começar a gerar isso. Renan, mas eu não consigo. Começa a praticar. No começo é difícil, mas começa. Começa a praticar a prosperidade, começa a viver a prosperidade. Muda a sua forma de pensar, tira da sua cabeça essa ideia de que, nossa, mas se eu der eu vou ficar sem. Os discípulos, quando seguiram Jesus, eles vendiam tudo. Tudo. Eles só iam. Só vai. Deixa que Deus faz. Ele vai preparar. Ele vai te dar uma empresa. Ele vai te dar seu carro. Ele vai dar sua viagem que você tanto quer. Mas coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Eu queria fazer uma oração. Queria que todos se colocassem de pé. Eu queria fazer uma oração hoje para você